pessoal, aqui é Dr. Reclama. E aí, tão nervosinhos? Tão nervosinhos? Olha pra tela, não olha, olha pra tela, não olha, tira o dedo da tela, cara de cadela. E aí, o que é? Deu um peido e se cagou? Bom pessoal, aqui é Dr. Reclama e em resposta aos inscritos, hoje fazer um videozinho pra vocês aí. Uma pessoa me perguntou no canal: doutor, o que eu faço? Qual a procedência? Tá? A pessoa me perguntou exatamente assim, ó, vou citar para vocês, então eu resolvi fazer um vídeo em resposta aos inscritos. Doutor, eu tenho um celular X, não vou citar nomes nem marcas, que tem, exemplo, 1 GB de memória e roda vários jogos, tá? Sem travar. Em compensação, eu tenho outro que tem o dobro de memória e roda alguns jogos, outros ele trava. E por que isso acontece? Como eu devo proceder em relação a saber, para mim poder saber como comprar um celular que não vá travar nos meus jogos? Bom, primeiramente gostaria de agradecer a você inscrito no canal que me fez essa pergunta e me deu essa ideia genial de fazer um vídeo tentando lançar uma luz sobre aqueles que têm algumas dúvidas quanto ao celular. Tá? E outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês, então pessoal, é que assim, ó, eu respondo conforme eu estiver inspirado, tá? Às vezes os caras me fazem uma pergunta, por exemplo, tem um que ficou praticamente um mês indo lá no meu canal: doutor, como é que faz root no X5 Lite? Eu acho que sei lá que celular é aquele. Cara, eu tive o seu aparelho aqui, devolvi, tá? Então não tem como eu fazer um vídeo mostrando como é que se faz root naquele celular, porque não tem mais ele, tá? Então você pode pesquisar na internet como se faz root, e no geral o Android tem algumas modificações, mas no geral ele é meio parecido, então você pode ter uma noção, tá? Então, cara, vai de cada um, tá? Mas o que eu queria dizer para vocês é assim, pessoal, quanto a essa pergunta que esse inscrito fez, que foi uma excelente pergunta e me deixou muito excitado para responder. Bom, pessoal, quando você for comprar um celular, tá? Você tem que observar sempre o que? Primeiramente, tá? Processador. Alguns processadores são processadores segunda linha. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal, tá? Vou falar numa linguagem mais simples para as pessoas que não entendem muito entender o que o Dr. Reclama quer dizer. Galera, o que tem no nosso mercado brasileiro, tá? É muita empresa white label, que eles chamam, que pega lixo da China, traz para cá e vende para os brasileiros como se fosse tecnologia de ponta. Entendeu? Então, tipo assim, existe um lixo. O que é o lixo tecnológico? Tá? Tem muito processador no mercado hoje sendo vendido em aparelhinho de entrada e também alguns aparelhos intermediários de algumas marcas sem vergonhas que são lixo tecnológico. Quer dizer o quê? São processadores que não vendem mais na China, não vendem mais em país nenhum, a não ser vir para o Brasil, porque aqui brasileiro gosta dessas bagaças, tá? Então, pessoal, uma coisa muito importante que vocês devem aprender, se querem entender e serem sapientes na tecnologia de smartphones, vocês devem compreender que existem processadores que são lixos, e existem processadores que são intermediários ou tops de linha e que rendem um bom custo-benefício. Exemplo, Snapdragon, tá? São processadores que geralmente encarecem um pouco mais o aparelho, mas isso nem sempre é uma regra, mas são processadores que tendem a ter um desempenho melhor. Mas exemplo, se você pegar um celular com um processador Snapdragon muito antigo, você também vai ter problema, porque os mais antigos tendem a ser inferiores aos mais novos, tá? Então você tem que pesquisar e estar sabendo, ó, o que é o Snapdragon que saiu agora, o que é o Snapdragon que saiu o ano passado, o que é o MediaTek, o Lixotec, como eu chamo, né? Que são processadores econômicos e que bota no seu direitinho, porque teoricamente acaba deixando o celular barato, mas são celulares pobres em desempenho,
tá? Depois, outra coisa que é importante falar e salientar aqui no canal é que assim, pessoal, muita gente não sabe a diferença de memória RAM para memória ROM. Então as pessoas compram um celular com 64 de ROM e acham que ele tem 64 de memória. Entendeu? São memórias, mas são memórias diferentes. A ROM é usada para abrigar o sistema operacional, no caso o Android, tá? E a RAM é usada para o sistema, né, desafogar e gerenciar os apps. Então tem que se saber isso, pessoal, tá? Por exemplo, um celular com 2 GB de RAM, que é a memória para uso nos apps, por exemplo, se essa RAM for LPDR3, exemplo, tá? Ela tende a ser mais rápida que um celular com 3 GB de RAM LPDR2, né? Ou equivalente. Então o que acontece? Às vezes o celular tem 3 GB de RAM, mas é LPDR2, e você pega um outro celular com 2 GB de RAM, mas é LPDR3, que é uma velocidade maior, uma tecnologia embarcada, agregada mais alta, né? Ele vai tender a se equivaler ou até ser superior, conforme o processador que ele tiver. A GPU é responsável pelo desempenho gráfico, tá? Então ela trabalha em conjunto com o processador e com as memórias, tá? Então, pessoal, muita gente se confunde nesse momento porque acha que processador e GPU é a mesma coisa ou nem sabe o que é GPU. A GPU é a responsável, tá, pelas instruções gráficas. Ela é dedicada à renderização das instruções gráficas. Pessoal, eu estou falando uma linguagem chula e simples para as pessoas mais leigas entenderem. Se você é bonzão e achar que eu estou falando errado, crie um canal para você e vá fazer o vídeo lá explicando. Eu estou falando uma linguagem para as pessoas entenderem, porque eu quero que pessoas leigas entendam o que eu estou falando. Eu não quero os bonzão imbecil no canal que vão ficar corrigindo o cara que eu estou cagando para tuas correções. Entendeu? Então é isso, tá? Então a GPU, ela é utilizada, na verdade, é como se fosse o chipset de uma placa-mãe de computador. Ela serve para otimizar o desempenho do processador, da memória e da qualidade gráfica. A GPU é importante sim, pessoal, tá? Então, geralmente, alguns processadores Snapdragon têm algumas GPUs dedicadas melhores do que os MediaTek, mas isso não é uma regra. Isso não é uma regra. Você pode ter um MediaTek com uma GPU melhor do que a do Snapdragon, depende do modelo do celular. Então é importante se estudar e se ter conhecimento sobre essas informações, tá? Exemplo, um Snapdragon 220, né? E um Snapdragon 835. Pô, cara, vai dar uma baita diferença. São tecnologias embarcadas e alguns tempo, 1 ano e 2 anos de tecnologia evoluída no meio disso aí. Um é processador ralezão de entrada, outro é processador top de linha. Então, quer dizer, top de linha entre aspas, já não é mais porque tem o 845, mas é só um exemplo, tá, pessoal? Então, assim, ó, tem que se estudar um pouco sobre os processadores para se começar a compreender as coisas, tá? Outra coisa que é importante salientar são as APIs. Quer dizer o quê? Que o desenvolvedor daquele celular simplesmente largou o Android lá. O Android tem algumas APIs dedicadas ao desempenho de GPU e processador, mas alguns desenvolvedores, exemplo, OnePlus, consegue desenvolver algumas APIs que deixam a otimização daquele celular melhor do que o próprio Android. Tá? Então as APIs também são importantes, tá? A Samsung também desenvolve alguns APIs que deixam no caso o desempenho do sistema muito bom, mas em contrapartida coloca muita propaganda, então acaba ficando elas por elas. Bom, resumindo, depende, né? Se fosse o S, realmente tem APIs dedicadas, né? Mas os outros modelos ficam a desejar. Essa é apenas a minha opinião. Agora vai ter nego caindo de pau, dizendo que o doutor Reclama entende, que o doutor Reclama não entende. Cara, eu tô explicando uma linguagem para as pessoas leigas entenderem, tá? Então, pessoal, vocês têm que saber diferenciar o que é RAM e o que é ROM. ROM é espaço para a instalação do sistema Android e de apps, tá? RAM
é o que o processador vai usar para ter mais velocidade, para ter mais desempenho. Então a RAM está ligada diretamente ao desempenho, mas isso não é uma regra. Por quê? Porque existem RAMs antigas e tecnologias embarcadas mais antigas, existem RAMs muito mais novas com tecnologias embarcadas muito mais desenvolvidas. Então alguns têm tecnologia embarcada, outros têm tecnologia que desembarcou, queiram entender ou não, tá, pessoal? Então essa é a grande diferença, que as pessoas têm que tentar buscar esse tipo de conhecimento e entrar no meio e buscar entender um pouco para poder saber quais diferenças tem de um celular para outro. Por que um celular roda vários jogos e tem pouca memória e o outro tem mais memória, mas não roda quase nada? Tudo é a GPU, processador, memória RAM. Esse trio calafrio, né? E as APIs, que são, daí seriam 4, tem que jogar em sintonia. Se eles não jogam em sintonia, logo temos um conjunto de porcarias. É como um time de futebol. Tá bom, pessoal? Então agradeço aí ao inscrito que fez essa pergunta e que me instigou, me deixou excitado para falar para vocês. É isso aí. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. Um abraço.